Bom dia, meus irmãos e irmãs, a graça e a paz. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 15. Gênesis, capítulo 15. Leremos os versos 1 a 21. Gênesis 15, de 1 a 21. A palavra de Deus diz assim: Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão, numa visão, e disse: Não temas, Abrão, eu sou teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar? Se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: A mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: Não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: Será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos caldeus, para dar-te por herança esta terra. Perguntou-lhe Abrão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe: Toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, umas defronte das outras, e não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão os enxotava. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: Sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se. E depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: À tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates. O queneu, o quenezeu, o cadimoneu, o eteu, o ferezeu, os refaíns, o amorreu, o cananeu, o girgazeu e o jebuseu. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós já lemos a tua palavra. Ela é a tua palavra, inspirada pelo teu Espírito, para nossa edificação, correção, repreensão, consolação. Pedimos-te, portanto, que por tua misericórdia tu uses a tua palavra e o teu Espírito nesta manhã para edificar o teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Vamos falar nessa manhã, meus irmãos, com base nessa passagem, sobre a aliança de Deus com o seu povo, as características dessa aliança de Deus com o seu povo. Nesse capítulo aqui, o 15 de Gênesis, é onde Deus formalmente estabelece a aliança dele com Abraão. A aliança é definida pelos teólogos reformados como um pacto. Um pacto soberanamente administrado. O que isso quer dizer? Que não são duas partes iguais que se juntam, duas metades, para discutirem os termos. Vamos fazer uma aliança entre nós aqui, e o que você vai fazer, o que eu vou fazer. Não é dessa maneira. É soberanamente administrada porque é Deus quem decide ou não estabelecer o seu pacto com quem Ele quiser. Então, Deus tem a primazia, a prioridade. Ele é o proponente. Nós, os homens, ou um povo, ou um indivíduo, são os signatários, aqueles que devem assinar esse pacto.
Significa que Deus estabeleceu os deveres e também os privilégios desse pacto, desta aliança. Na Bíblia nós vemos sempre assim: Deus se dirige ao ser humano, em dado momento, em dada situação, chama-o para si e propõe o seu pacto, propõe a sua aliança com este povo. Esta aliança é maravilhosa, é bendita, porque é o único modo, é o único caminho, é a única forma de alguém poder se relacionar com Deus. Sem aliança, sem relacionamento com Deus. Se não estiver dentro do pacto, dentro da aliança com Deus, o homem não tem acesso à presença de Deus, aos benefícios de Deus, à misericórdia de Deus. Ele ficará de fora, totalmente de fora. Fora da aliança, fora da misericórdia de Deus. Portanto, ela é tão importante. Um assunto que passa toda a Bíblia, perpassa todas as páginas da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. A aliança de Deus. Ela começa lá no Éden, ela começa lá com Adão ainda, quando Adão cai, e Deus então mostra sua misericórdia com Adão através desse pacto. Ela se consuma quando Cristo levanta a taça e diz: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós, para a remissão de pecados. Veja, o tema está por toda a Escritura, o tema da aliança. É através dessa aliança que Deus vem e estabelece com o seu povo, que o seu povo, o povo de Deus, recebe da parte de Deus os benefícios de Deus. A salvação, a habitação do Espírito Santo, as promessas do mundo vindouro, sem aliança, sem relacionamento com Deus. Mas como funciona? Quais são as características da aliança de Deus com o seu povo? Esta passagem nos mostra algumas dessas características principais ou centrais. Abraão, neste momento aqui, no capítulo 15 de Gênesis, podemos vê-lo um tanto quanto cabisbaixo, triste, desanimado até talvez. Porque lá no capítulo 12, Deus disse: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei, e eu vou te dar uma nação, eu vou te dar um grande nome, eu vou te dar uma descendência, e até agora nada disso aconteceu. Ele obedeceu, ele saiu de Ur dos Caldeus, ele foi até Canaã, mas as coisas não deram tão certo assim como talvez ele esperasse que elas dessem. Mal se estabeleceu na terra, e já teve uma dificuldade com o seu sobrinho Ló. Quando os empregados, tanto de Abraão quanto de Ló, começam a brigar entre si, e eles têm que se separar. Há uma ruptura aqui dentro da própria família de Abraão, né? Como assim eu vou ter uma grande descendência se aqui na minha casa as coisas não estão dando certo? Essa poderia ser já a primeira dúvida de Abraão. Tem que separar. Então ele chama o sobrinho, o Ló, e diz: Ló, não dá para nós habitarmos juntos aqui nesse lugar. Então é o seguinte, você escolhe onde você quiser ir, eu te dou a prioridade, escolhe o que você quiser. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para o sul ou para o norte, você escolhe. Então Ló diz: muito bem, eu vou aqui para as cidades da Campina, vai para Sodoma e Gomorra, sabe depois do que vai acontecer lá. Abraão então, por uma questão de justiça, não fica aparentemente ali onde ele está. Porque já que Ló saiu, teve que ir embora, Abraão talvez pensa: eu também tenho que sair, eu não posso ficar aqui. Então ele abandona aquele lugar e vai habitar nos carvalhais, numa região de carvalhos, né, de árvores, de um homem chamado Mamre. E ele então habita lá, quer dizer, mal chegou em Canaã, já não pode ficar onde estava, problema na família, separação, ele vai para outro lugar e tem que começar tudo de novo. Daqui a pouco ele está no meio de uma guerra, que ele não tem nada a ver com ela, são aquela famosa guerra dos 5 reis contra 4, em que, porque o seu sobrinho, que foi para o lugar errado, que era Sodoma, acabou sendo aprisionado por um dos reis que venceu a guerra, e o Abraão tem que ir à guerra contra aqueles reis, para tentar resgatar o seu sobrinho. Lá vai o Abraão, uma guerra que não é dele, que ele não tinha nada a ver com aquilo, para poder salvar o sobrinho que foi para onde não devia ter ido. No final, ele consegue, então, vencer aqueles reis e consegue resgatar o seu sobrinho daquela situação.
E o rei de Sodoma vem e diz: muito bem, obrigado por ter nos libertado, agora o senhor pode pegar os despojos aí dessa guerra. Abraão diz: não, como assim vou pegar despojos? Eu vim para essa guerra por causa do meu sobrinho, não vim para essa guerra por causa de dinheiro. E o fato é que ele volta da guerra mais pobre do que foi. Porque ele teve que gastar, investir, teve que ir para a guerra e voltou da guerra sem nada. Só com o seu sobrinho, que aliás não devia ter ido para onde foi, e por culpa disso ele se envolveu naquele conflito. Ou seja, as coisas não estão indo tão bem assim como talvez ele pensasse que aconteceria. E é nesta hora então que o Senhor, diz aqui o capítulo 15, aparece a Abraão, depois dessas coisas, o Senhor fala para Abraão, e o Senhor então diz algo muito consolador para Abraão aqui no verso 1. O Senhor aparece a Abraão numa visão e diz: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, e teu galardão, tua recompensa, teu salário será grande, sobremodo grande. Aí o Abraão então dá vazão ao seu sentimento, depressivo aqui. Ele mostra seu aborrecimento com Deus e ele diz: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos? E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. O senhor prometeu lá atrás que eu ia ter um filho, não prometeu? Cadê? Eu continuo sem filhos. Não sou rico como o senhor disse que eu seria, que eu ia herdar essa terra. E o que eu tenho, que já não é tanto assim, ainda quem vai herdar é o Damasceno, ou seja, um homem da cidade de Damasco, um estrangeiro, chamado Eliezer. Quer dizer, cadê tua promessa? Como assim? Abraão insiste, disse mais, Abraão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Está descontente, está aborrecido, está frustrado. As coisas não deram tão certo assim, foram mal até aqui. Então, ele fala isso para Deus. Mas então Deus fala com ele, o verso 4 diz: a isto respondeu logo, quer dizer, de pronto o Senhor disse para ele: não é assim. Não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. Ele disse: será assim a tua posteridade. Meus irmãos, em primeiro lugar, eu noto aqui que a aliança divina sempre parte de Deus por causa das promessas de Deus. Deus faz promessas ao seu povo. Promessas que estão dentro de um propósito de Deus, de um projeto de Deus. Deus não faz promessas aleatórias, improvisadas, coisas assim: deixa eu ver o que eu posso dar para esse cara aqui para ver se eu agrado ele. Não. As promessas de Deus estão dentro de um projeto, de um plano, de um grande plano. Por isso ele chama Abraão e diz: o seu herdeiro não vai ser um servo. O seu herdeiro vai ser alguém que vai nascer de você. Vai lá fora, olha lá para cima, consegue contar as estrelas? Se é que o pode. Deus vai ter uma ironia: conta as estrelas, se é que você pode fazer isso. Ninguém consegue contar todas as estrelas. Assim, incontável será a tua posteridade. A promessa divina é o ponto de partida da aliança. Deus promete ao seu povo algo grandioso, algo que tem a ver com o próprio propósito de Deus para a existência do mundo, da criação, de todas as coisas. Só pensar rapidamente que nós sabemos, nós conhecemos o resto da Bíblia, nos milhões de judeus que nasceram, de israelitas, melhor dizendo, que Israel é a nação,
Judá é uma das tribos. Então, nos milhões de israelitas que nasceram de Abraão, Deus disse: olha as estrelas, conte-as, assim será a tua descendência. Mas não apenas isso, porque quando nós vamos ao Novo Testamento, nós aprendemos o quê? Que os verdadeiros filhos de Abraão, como Paulo fala em Romanos 9, não são os do sangue, mas são quem? Os da promessa, os eleitos, os escolhidos de Deus, de todas as tribos, raças, línguas e nações. Então, quando Deus disse: Abraão, olha para as estrelas e conta-as se tu podes, e assim será a tua descendência, Deus não estava exagerando. Deus estava, de fato, mostrando um futuro glorioso da descendência de Abraão, tanto a sua descendência física, genética, podemos dizer assim, sanguínea, os israelitas, os judeus, quanto a sua descendência espiritual, que extrapolaria imensamente o número dos descendentes físicos. Tudo isso por quê? Porque Deus tinha um plano de redenção, de salvação. E para isso Ele escolheu um homem. E desse homem Ele fez tudo isso. A promessa de Deus não é uma promessa pontual. Não tem a ver com dar um agradinho para alguém num dado momento, resolver minimizar uma situação local. A promessa divina, na verdade, representa seu plano grandioso de salvação, através do qual Deus tem salvado milhões, bilhões, ao longo das eras, ao longo das gerações. Por isso, conta as estrelas. A aliança divina, meus irmãos, é estabelecida com base nessas promessas grandiosas de Deus. O Deus da aliança é um Deus que tem propósitos. E a aliança é um instrumento de Deus para levar adiante esses propósitos no mundo. Ele escolhe um homem e deste homem ele faz uma nação. Tanto física quanto espiritual. Mas note que na sequência o texto diz qual foi a reação de Abraão à promessa de Deus. O verso 6 diz: ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. E essa passagem, que é uma das mais citadas do Antigo Testamento no Novo Testamento, Paulo especialmente a utiliza tantas vezes, mostrando que a salvação é, e sempre foi, e sempre será pela fé. Nunca foi, nunca será pelas obras. Abraão creu na promessa de Deus. Deus disse: é assim que será. E Abraão disse: eu acredito, eu confio. Agora, eu acredito, eu confio, não é só eu aceito. Não é só, tá bom, então vai ver que é verdade. Mas é, eu coloco minha vida nisso. Eu coloco minha vida nisso. Fé é colocar a vida em algo. É depositar total confiança naquilo. A aliança de Deus, que é baseada na promessa de Deus, exige do ser humano confiança integral. Fé. Confiança total de que o Deus que prometeu, mesmo que pareça impossível, Ele pode cumpri-la. E na verdade, Paulo, em Romanos 4, diz que Abraão creu contra a esperança. Por que creu contra a esperança? Porque pela situação normal da vida dele, parecia impossível que Deus cumprisse aquela promessa. Primeiro porque ele já era velho, porque sua esposa não tinha mais condições de ter filhos, pela idade avançadíssima dela,
porque nada havia dado certo para ele, está na terra da aliança, na terra da promessa, mas não conseguiu nada até agora. Ou seja, ele não tem os motivos palpáveis, concretos diante dele para crer no que Deus está dizendo. Ele não tem provas ali, documentais, históricas, locais. É por isso que o autor aos Hebreus dirá que fé é a convicção, é a certeza de fatos que não são vistos. Se alguém tem prova definitiva de algo, não precisa de fé. Nós cremos no Deus que nós não vemos, que falaram para nós a respeito dele. Aqueles que o viram e o tocaram. Nós cremos em fatos que nós não temos diante de nós. Não podemos tocá-los. Fé é a convicção de fatos que não podem ser vistos. Abraão não tinha como ver as promessas de Deus. Ele olha para o céu e Deus diz, é assim que será a tua descendência. Ele diz, mas a minha esposa não tem mais condição de ter filhos. E o Senhor está dizendo que vai ser assim. E ainda assim ele crê. Então, o que é crer contra a esperança? É crer contra os fatos do mundo que a vista nos apresenta. Mas é crer nos fatos da promessa que Deus nos apresenta pela sua palavra, pelo seu falar. Deus fala mais do que os fatos humanos falam. Esse é o ponto. Então nós cremos nessa promessa. A aliança divina deve ser recebida com fé e esperança. É isso o que Abraão demonstra. Mas veja na sequência, algo mais, duas coisas extraordinárias vão ser reveladas para nós a respeito do que é a aliança, de como a aliança funciona. Verso 7 diz, disse-lhe mais, eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus. Não esqueci do que eu te prometi lá atrás, Deus está falando. Lembra? Eu tirei você de Ur dos Caldeus e disse que você ia ter um grande nome, uma descendência, uma nação. Não esqueci disso. Para dar-te por herança esta terra eu te chamei. Perguntou-lhe Abraão, Senhor Deus, como? Mas através do quê? Qual é o instrumento? Como saberei que hei de possuí-la? E então Deus diz, vamos estabelecer formalmente a aliança, instrumentalmente esta aliança. E Deus diz então, toma-me uma novilha, uma cabra, um cordeiro, pega esses animais, parta-os ao meio, separe as metades, coloque umas de fronte das outras e espere um pouco. Abraão então prepara aquele ritual, pega aqueles animais, corta eles no meio, separa as metades, umas de fronte das outras, e deixa ali para ver o que é que vai acontecer. Deus então fala novamente com Abraão, verso 12. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor, e cerradas trevas o acometeram. Ele entra num estado de sono, o texto diz, uma situação misteriosa por parte de Deus, evidentemente. E Deus então fala com ele e anuncia o futuro. Sabe com certeza que a tua posteridade, que você nem tem ainda, nem existe ainda, mas ela vai existir, será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Que interessante, né? Deus começa a dizer, você vai ter uma descendência, Abraão, vai ser maravilhoso. Não, vai ser difícil, vai ser sofrido. Ele começa a falar das dificuldades que a descendência de Abraão enfrentará nos próximos 400 anos. Ele fala que essa posteridade será peregrina em terra alheia, ou seja, não vai ficar aqui. Abraão está em Canaã, mas a sua descendência não vai ficar aqui, em Canaã. Vai ser peregrina em terra alheia, no Egito, como nós sabemos, pelo restante da Bíblia.
será reduzida à escravidão e afligida por 400 anos. 3 descrições terríveis contra a descendência de Abraão. Não é estranho isso? Não é estranho isso? Quer dizer, não é de se esperar que as promessas fossem muito positivas. Você vai ser vitorioso, sua descendência vai pisar os inimigos, vai ser uma coisa extraordinária. Não, sua descendência vai ser peregrina, sua descendência vai ser escrava e vai ser afligida por 400 anos. O que isso significa, meus irmãos? Que a aliança divina não exclui os sofrimentos do caminho para a glória. A aliança divina não nos livra necessariamente de ter que passar por aflições, por sofrimentos, por perdas. Deus não promete livrar o seu povo sempre das dores, dos perigos, dos sofrimentos. O que Ele promete é que essas dores, esses perigos, esses sofrimentos não serão aleatórios, descontrolados, mas estarão dentro da aliança e do propósito que Deus estabeleceu. Ele diz, precisa ser assim. A sua descendência terá que sair daqui, já está em Canaã, mas não pode ficar em Canaã. Vai ter que ir para o Egito, ficar lá por 400 anos. E só então retornará. A gente sabe, com Moisés, abre o Mar Vermelho, toda aquela história. Só então retornará. Por que ele diz? Porque ainda não se completou a medida da iniquidade dos amorreus. Essa talvez seja a frase mais misteriosa aqui desse texto. Ele diz, porque o povo aqui, dessa terra, desta Canaã aqui, que eu prometi que eu vou dar para você e para a sua descendência, ele ainda não está pronto para ser expulso dessa terra. Ainda não está preparado para perder essa terra. Porque a medida da iniquidade desse povo ainda não chegou no ápice, ainda precisa chegar. Que Deus misterioso é esse, meus irmãos? Que anuncia o futuro desta maneira, mostrando que Ele tem controle sobre o bem e sobre o mal. Que Ele tem controle sobre as ações boas dos homens e sobre as ações más dos homens. De tal maneira que nada foge a esse comando, a esse propósito, a esse controle. Na verdade, só um Deus assim poderia anunciar o futuro. Porque se Ele não tivesse tal controle sobre os eventos, quer bons, quer maus, Ele não poderia dizer com certeza, porque alguma coisa poderia sair fora do seu controle e melar todo o seu plano. O Deus da aliança, que se revela por promessas e que exige fé e esperança do seu povo, é um Deus que controla os eventos de hoje, de amanhã, do ano que vem, do século que vem, dos próximos 4 séculos, que é o que ele está dizendo para Abraão, por 400 anos. Vai demorar 400 anos para que a sua descendência volte para cá. Quando se completar a medida da iniquidade dos amorreus. Ou seja, quando o povo dessa terra for tão pecador quanto ele tem que ser para que eu possa tirá-lo daqui. E isso vai acontecer daqui a 400 anos. Esse é o Deus das Escrituras. Não é um Deus que se manipula. Não é um Deus que deve favores. É um Deus de propósitos. E que executa esses
propósitos e que exige fé e esperança por parte do seu povo. A aliança divina, meus irmãos, não elimina as dificuldades do caminho, antes as inclui. As inclui. As dificuldades são incluídas no caminho para que a aliança se desenvolva conforme o propósito de Deus. E finalmente, e aqui vem o ponto central, principal de toda essa história até aqui. Veja como é que vai acontecer o ritual do estabelecimento da aliança. Deus já tinha mandado para Abraão: corta os animais no meio, separe-os, espere. Dizem os historiadores das Escrituras, alguns deles pelo menos, que o que Deus estava fazendo com Abraão era um pacto, uma aliança, um contrato razoavelmente comum naqueles dias. Em que quando dois homens, dois chefes de família, entravam num pacto, num acordo, eles realizavam esta cerimônia, dizem eles. Hoje em dia, se você quer fazer um contrato com alguém, você vai no cartório. Assina, reconhece firma, né? E aí está estabelecida a aliança, o contrato lá com aquela pessoa. E aí você tem direitos e obrigações. Caso você não cumpra aquilo que você assinou, você vai pagar por isso, vai sofrer as sanções do contrato. E a sua assinatura lá embaixo, com firma reconhecida, é a garantia de que não tem como fugir, foi você mesmo. Está lá a sua assinatura, não tem como fugir. Dizem os historiadores bíblicos que naqueles dias, quando alguém queria fazer uma aliança, separava as metades dos animais e dois homens passavam pelo meio dessas metades, lado a lado, conjuntamente. E quando estivessem passando, eles estavam desta maneira reconhecendo firma em cartório. Eles estavam dizendo: nós estamos aqui assumindo formalmente uma aliança e reconhecendo os direitos e as obrigações. Trata-se de um juramento de vida e morte, simbolizado nesses animais cortados, mortos. Da mesma maneira, se nós não cumprirmos, nós pagaremos. Quem não cumprir, a parte que não cumprir, paga, morre. E Deus manda Abraão separar as metades dos animais. Mas como nós vemos, aparentemente Abraão não passou pelo meio. Alguns acham que talvez ele tenha passado, mas o texto não descreve. Abraão indo, o texto não diz. E então Deus veio e disse: vamos lá, Abraão, fica aqui do meu lado e vamos passar juntamente aqui pelo meio dos pedaços, assim eu e você estaremos numa aliança, metade a metade, meio a meio. Deus não chama Abraão para fazer essa passagem. Mas o texto diz que um fogo, um fogareiro, uma tocha passou pelo meio dos pedaços, representando provavelmente, se a nossa interpretação aqui estiver correta, que Deus, e somente Deus, assumiu todos os riscos, pelo cumprimento ou pela quebra da aliança divina. Creio que isso se encaixa com o que o autor aos Hebreus, no capítulo 6, fala sobre a promessa que Deus fez a Abraão, quando ele diz assim, Hebreus 6:13, pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo. Ou seja, Deus jurou por si mesmo, porque não havia ninguém maior por quem jurar. Então ele está dizendo, eu juro por mim mesmo, eu é que garanto. Eu sou a garantia do cumprimento. Eu sou a garantia da quebra da aliança.
Deus assumindo no lugar do ser humano, no lugar de Abraão, o risco pela quebra da aliança. Só que da parte de Deus não era risco, era fato, porque Deus sabia que homem algum jamais consegue ser fiel totalmente a Deus. Para Deus não era risco, era fato. Deus sabia que Abraão pecaria muitas vezes, enganaria, usaria Sara dizendo que era sua irmã, não acreditaria outras vezes na promessa, riria quando Deus diria depois, você vai ter um filho. Deus sabia de todos os defeitos, de todas as falhas de Abraão ao longo do caminho, mas estava dizendo, a aliança é minha, eu estabeleci, eu a cumpro, eu a garanto. Quando Jesus levantou a taça, ele disse, este é o sangue da nova aliança. Esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Ele estava dizendo, eu sou aquele que lá atrás assumiu os riscos. Ou o fato de que a aliança teria uma maldição. E essa maldição teria que ser derramada sobre alguém. E esse alguém sou eu. Quando Cristo morre pelos nossos pecados, Ele morre para honrar o Deus que passou sozinho pelo meio dos pedaços. Ele morre porque o Deus que não pode mentir, Paulo diz a Tito, prometeu desde os tempos eternos salvar o seu povo. O Deus que não pode mentir e que, portanto, cumpre, paga, quita toda a dívida do seu próprio povo. Por isso, meus irmãos, a aliança divina é extraordinária, bendita. É maravilhoso fazer parte dessa aliança que se baseia em promessas. Promessas que fazem parte de um plano, de um grande projeto, que é recebida, tem que ser recebida com fé, com esperança, mesmo que os fatos do mundo atestem contra esta fé e atestem contra esta esperança, mas o crente recebe as promessas de Deus, recebe o anúncio do mundo vindouro, o anúncio daquela futura Canaã que nos espera, mesmo que não possa vê-la, mesmo que esteja longe, mesmo que tenha que durar 400 anos ou mais. Mas ele recebe essa promessa com fé, com esperança. Sabendo que está na aliança de Deus, esse povo caminha e não desanima diante dos sofrimentos, das tribulações, das privações, do que quer que esteja no caminho, porque esse povo entende que a aliança inclui os sofrimentos, as provas, as tribulações, e que elas não são aleatórias, mas cumprem um papel no próprio aperfeiçoamento do povo de Deus, na vida da aliança. E finalmente, esse povo confia, descansa no Deus que garantiu, que jurou por si mesmo, que assumiu os riscos, que cumpre a aliança e que paga o preço nosso, dos que não cumprimos, de nós que não cumprimos a aliança. Não há relacionamento com Deus fora da aliança. Mas nela, nós desfrutamos da graça, da misericórdia, dos propósitos soberanos desse Deus. E daqui a pouco, quando nós estivermos, mais uma vez, celebrando a ceia, e pegando um pedaço de pão, um cálice, lembremos, isto é a aliança de Deus, exemplificada materialmente, porque aponta para o que Cristo fez lá na cruz por nós. Oremos. Graças te damos nesta manhã, ó Pai, pela oportunidade de meditarmos em Tua Palavra. Suplicamos-te agora, no momento de participarmos do pão
e do cálice. Tua graça soberana se manifeste em nossas vidas, alimentando-nos espiritualmente, conduzindo-nos na jornada para a nossa Canaã. Em nome de Jesus. Amém.